Força Judicial, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico IPHAN, restaurou vários casarões tombados no Centro Histórico de São Luís. Os custos dessas obras deveriam ser ressarcidos aos cofres públicos, mas até agora não houve retorno financeiro. E o pior, esses casarões já estão precisando de novas reformas. Tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco em 1997, o Centro Histórico de São Luís é conhecido pelos seus mais de 4.000 casarões seculares, com azulejos e arquitetura portuguesa que passam por processos de preservação e revitalização há anos, inclusive com intervenções do PAC das Cidades Históricas em prédios e áreas públicas. Mas um problema que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vem constatando é em relação a casarões de propriedade privada, que somam quase 80% dos imóveis tombados. Por uma decisão da Justiça, o IPHAN teve que restaurar alguns desses imóveis e até agora não foi ressarcido pelas intervenções. O Ministério Público Federal entrou com várias ações contra os proprietários que estavam deixando seus imóveis se degradarem. O IPHAN entrou junto com o Ministério Público no processo. A Justiça, quando julgou os processos, isso já são processos que a gente está falando aí num período de 8 a 10 anos. Ao julgar esses processos, a maioria deles, ao invés de condenar o proprietário, condenou o IPHAN a fazer e a depois ressarcir os recursos públicos na propriedade privada via justiça. Mais de 40 casarões como estes já passaram por reformas realizadas pelo IPHAN, mas sem ressarcimento dos seus proprietários. Mas o pior é que eles vêm passando de novo por outro processo de degradação. E muitas dessas obras que nós fizemos e entregamos o prédio de volta ao proprietário, o proprietário não cuidou, não deu prosseguimento, não concluiu, às vezes uma estabilização, ele tinha que fazer a restauração, outro já foi completamente restaurado e ele simplesmente não cuidou. E o prédio volta a se deteriorar. Então a gente entra num círculo vicioso. Você é proprietário, deixa a sua casa se arruinar, o governo federal vai lá e reforma a sua casa e você não cuida da sua casa, ela volta a deteriorar. Para a superintendente do IPHAN no Maranhão, o ideal seria que parte desses casarões fosse desapropriada para fins sociais. Tem que ter ou a desapropriação desses imóveis, mas não é simplesmente desapropriar, teria que ter um programa de governo para que esses imóveis desapropriados tivessem um uso, que fosse de preferência o uso habitacional. As pessoas que não cuidam dos seus imóveis, que sejam desapropriados, né, porque não cumprem a função social do imóvel, e eles possam ser destinados para um amplo programa de habitação para o centro.